Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do Evangelho de Marcos em que, mais uma vez, que é muito comum nesse Evangelho, Jesus está diante da multidão. E nesse caso é interessante que, em várias outras passagens que a gente acompanhou nessas últimas semanas, era a multidão que ia ao encontro de Jesus. Às vezes, Jesus ia para um lugar à parte e as multidões iam lá procurando, buscando Jesus de qualquer jeito. Nessa passagem de hoje, é Jesus quem chama a multidão. É interessante que geralmente, no Evangelho de Marcos, quando a multidão vai atrás de Jesus, é para ir atrás de curas, de milagres, expulsar os demônios. E quando Jesus chama a multidão, geralmente é para dar um ensinamento à multidão. Às vezes a gente é que nem essa multidão do Evangelho de Marcos, que a gente só quer procurar a Deus quando a gente precisa de alguma coisa, no sentido de que eu tenho uma necessidade material, de saúde, seja o que for. E Deus nos chama sempre. Nos acolhe, claro, quando nós recorremos a Ele, mas nos chama também para escutá-lo, para sermos formados por Ele, para aprendermos com Ele. E é isso que Jesus faz nesse trecho de hoje do Evangelho. E Ele ensina sobre a pureza e a impureza. Naquela época, na época de Jesus, os judeus, eles acreditavam que muitas coisas que vêm de fora do homem podem fazê-lo impuro. Tocar no sangue humano ou no sangue de um animal, tocar no corpo de um defunto, e principalmente alimentos. Havia naquela época uma lista de alimentos, por exemplo, carne de porco, que se uma pessoa comesse, se uma pessoa ingerisse, aquela pessoa automaticamente ficaria impura. Logo, ela deveria ser purificada, de preferência no templo, para voltar à comunhão com Deus e à comunhão com a comunidade. Jesus deixa muito claro no ensinamento de hoje o seguinte: o que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E Jesus chama a atenção daquelas pessoas, daquela multidão naquela época e a nossa hoje. Chama a nossa atenção para estarmos atentos à nossa vida interior. Quais os nossos movimentos interiores? Quais as nossas motivações interiores? É daí que vêm as impurezas que realmente podem nos prejudicar, que realmente podem colocar em risco a nossa salvação e até mesmo a salvação de outras pessoas.
Às vezes, a gente vê por aí, às vezes até a gente mesmo tem, uma vivência religiosa um pouco supersticiosa. Eu não posso é, 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 ir para tal lugar porque ali tem quebrante, ali tem um mal olhado, ali tem isso, ali tem aquilo. E quando todos os exorcistas da igreja eles ensinam uma coisa: essas realidades exteriores só têm algum tipo de poder sobre você se você estiver fora da graça de Deus. Se você está na graça de Deus, não está em pecado grave, está tendo vida de oração, está vivendo o evangelho, está buscando sinceramente a sua conversão, está servindo os outros, está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, não há o que temer em relação a essas realidades. Hoje em dia a gente não escuta mais, muito difícil escutar um alimento que vai me fazer ficar impuro. Até tem alimento que vai fazer mal à saúde, mas fazer ficar impuro, no sentido espiritual, muito difícil. Agora a gente vê muita gente falando, é o quebrante, é aquele objeto, é aquela pessoa, é aquele lugar, como se simplesmente aquela realidade exterior tivesse força sobre nós. Essas coisas não têm uma força maior do que a força de Deus. Se nós estamos na graça de Deus, nós não temos por que temer essas realidades. E tantas pessoas de tempo de caminhada, de bom tempo de igreja, têm muito medo dessas coisas. Mas a gente deveria ter muito mais temor daquelas impurezas que nascem no nosso coração. Essas sim são aquelas que mais colocam em risco a nossa salvação e a salvação de outros. Por isso, vale a pena nós nos voltarmos para essa vida interior e percebermos, primeiro, quais são as motivações dos nossos atos. Exteriormente, a gente pode falar bonito, ter atos extraordinários, mas se a motivação interior for aparecer, a vaidade, receber algum benefício em troca, isso é caso de condenação, não de salvação. A verdadeira pureza vem de dentro. Se o nosso interior está impuro, está com motivações erradas, mesquinhas, egoístas, os nossos atos exteriores, por mais que pareçam bonitos, eles não são caminhos de salvação. Por isso, a partir do Evangelho de hoje, vamos rezar sobre isso. Quais as nossas motivações? Aquilo que realmente nos move. Na hora que nós estamos servindo, estamos fazendo alguma coisa de bom para alguém. Quantas pessoas só fazem algo de bom para os outros para receber algo em troca? Motivação completamente desordenada. Uma impureza que vem do interior. Além disso, quantas vezes na nossa vida interior nós vamos cultivando isso aqui que Jesus fala? Inveja, ambições desmedidas, adultérios, ou seja, você vai maquinando dentro de si, vai tornando impuro a sua vida interior e, claro, mais cedo ou mais tarde aquilo vai aparecer nas suas atitudes, nos seus atos exteriores. Então, ninguém adultera do dia para a noite. A pessoa vai maquinando aquilo dentro de si. O seu interior vai se depravando, vai ficando impuro. E dessa impureza interior vem o ato exterior, que é imoral, que é impuro, que é pecado. Às vezes a pessoa vai alimentando o seu interior com imagens pornográficas, com letras de música pornográficas, ou que só levam para aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. E na hora que a pessoa vai alimentando a sua vida interior com essas coisas, qual é a tendência dentro dela que surge? É de ter atos incompatíveis com o Evangelho, atos ruins. Por isso vem a pergunta a partir do Evangelho de hoje. Você está cuidando da sua vida interior? Você está se preservando dessas influências que essas sim, elas vão entrando no nosso coração, na nossa alma e vão desordenando os nossos afetos, o nosso jeito de pensar. E por aí vai. Além disso, é no nosso interior que nós vamos guardando rancor das pessoas. Quantas vezes a gente diz que perdoou, diz que vive a fraternidade, mas guarda rancor. Eu sei que às vezes é difícil se curar de um ressentimento de uma hora para outra, mas é preciso lutar contra esse ressentimento. Como os monges lá
no começo do cristianismo já ensinavam. Rezar todos os dias por aquelas pessoas que nós temos dificuldade de perdoar. Fazer até mesmo jejum por elas, mortificações por elas, comungar por elas, exatamente para que esse rancor, esse ressentimento não tome espaço no nosso coração. Pelo contrário, que ele seja exterminado da nossa vida interior. Porque se ele toma conta do nosso coração, a tendência é que as nossas atitudes elas sejam dominadas pelo pecado, sejam desordenadas também. Como é que você tem cuidado da sua vida interior? Será que está dando espaço para essas impurezas que aos poucos vão tomando conta da nossa alma como se fosse um câncer que vai se alastrando e tomando posse do nosso ser, nos escravizando? Será que você tem cultivado o seu coração, a sua alma, alimentado a sua alma, o seu coração com coisas boas que realmente alimentam, nutrem a nossa vida interior? Vamos meditar sobre isso. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.